Você viu que na abertura do programa de hoje a gente tinha Renata e Vivi discorrendo sobre um vibrador. Né? Não sei se você viu a abertura do programa de hoje. Como é que é, gente? Pois é. Então, um dos temas... Deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente entrar nesse tema. Você vai entender. Vibrador pra você é um negócio polêmico? Falar sobre vibrador, ter vibrador, isso é uma coisa que é tabu, assim, hoje em dia? Não que seja tabu, mas eu sempre evitei falar muito sobre a minha intimidade. Eu gosto mais de preservar mais a minha intimidade, assim. Até por causa do meu público, que é bem jovenzinho e tem muita criança. Aí eu evito. Muito bem, muito pra não bem. Criar tá aí uma polêmica, opinião... né? Não, relevante a opinião, porque justamente o assunto é o seguinte, a Bruna Marquezine deu uma entrevista para o jornal o Globo, uma grande entrevista, mas a parte que bombou da entrevista foi ela falando, gente, todo mundo falando que não tem namorado na pandemia, mas estamos em 2020, ninguém tem vibrador? Enfim, outras famosas que falaram bastante do tema recentemente, ó, Larissa Manoela, Fernanda Paes Leme, Angélica... Larissa Manoela? Acredito que ganhou um vibrador. Larissa Manoela ganhou um vibrador da Frente dos Pais. Empresária, não foi? Ela da Ingrid Guimarães, E a GK ou GK? GK. A GK mostrou um quarto secreto da Anitta. Você conhece esse quarto? Você já viu esse quarto secreto? É um quarto, assim, de 50 tons de tudo. E de tudo um pouco. Enfim. E hoje a gente tem, inclusive, já convido para o papo a nossa parça, sexóloga, psicóloga Rose Vilela, que vai entrar aqui no Telão de Tudo Um Pouco, para debater se é um tabu e se é um tabu, por quê? O que está acontecendo? Por que as mulheres... Boa noite, doutora. Já está no telão aqui. Por que as mulheres estão achando importante falar sobre o vibrador? Passou a ser agora uma maneira assim, de se libertar. É tendência falar do vibrador? Boa noite, meninos e meninas. Boa noite. Bom, olha, gente, a história do vibrador é uma coisa muito antiga. Inclusive o vibrador, há muitos anos, ele era utilizado como um tratamento para histeria, para as mulheres. Para histeria? Então, vejam vocês. E aí ele caiu, né? Sabia? No conto popular, e aí criou-se muitos mitos e tabus, porque a indústria pornográfica pegou o vibrador para tornar aquilo como um elemento erótico para a relação, né, para pornografia e tudo mais. Mas se a gente pensar, o vibrador ele tinha um intuito medicamentoso. Então as mulheres iam às clínicas para os médicos, porque era a tal da histeria, né? Então histeria, ester vem do útero, que é útero, né, em grego. Então as mulheres é como assim, então aquela mulher ela tem algum problema, é como se o útero dela tivesse revoltado e precisasse acalmar. Então elas iam aos médicos e os médicos estimulavam para que essas mulheres fizessem uma descarga, que é o orgasmo. E aí o homem, muito esperto, deu um jeito de terceirizar o negócio, que devia estar dando ler, né, lá no dedo do médico. Então ele criou umas parafernálias. Se vocês derem um Google, vocês vão encontrar os primeiros vibradores. Então parecia assim... aqueles lugares de tortura, né? Porque era um bigulete que ficava rodando lá de madeira, uma manivela, o cara girando e o negócio lá no clitóris da mulher. Mas doutora, peraí, doutora, peraí, tem uma dúvida. Gente, mas era bacana, era gostoso. Vocês imaginam diga, Fred. Não, eu só fiquei em dúvida, só para entender aqui, o médico fazia isso na paciente. Então, assim, o homem ia lá, levava a sua digníssima esposa, aí o médico massageava o clítoris dela, ela tinha um orgasmo, e isso era sociedade conservadora. Conservadora porque era tratado como medicamento. E o médico era a pessoa que tinha autorização para isso. Afinal de contas, né? Era um doutor. O médico era o pai ali, né? Isso era um abuso. Pois é. Se fosse hoje uma mulher ia lá porque ela queria. Se hoje em dia seria um abuso. Mas ela... Olha isso, a máquina. Olha esse furador aí que... ela queria. Não é um furador. Ela queria porque queria e porque era um tratamento. Então, não tinha essa conotação de abuso, era uma questão de... Imagina, hoje a gente tem as massagens tântricas, né? E se você vai a uma massagem tântrica, você está indo para essa massagem tântrica, a pessoa vai estimular também o seu clitóris,
vai estimular também o seu pênis, porque essa é a ideia, né, desse orgasmo, essa questão da energia, o orgasmo como uma questão de descarga energética. Então, essa coisa da pornografia está muito na nossa cabeça. Obviamente, se alguém é obrigado... Hoje, se você vai a um médico e o médico fica te estimulando, isso de fato é abuso, sem dúvida alguma, né? Não tem o que discutir. Que acontece muito, aliás. Fala, mas, enfim, então o vibrador... Peraí, Renata, doutora, temos perguntas aqui. Todo mundo quer aqui perguntar coisas. Eu tô imaginando o seguinte, naquela época, você chega lá com seu marido... Sim. E o tratamento é aquele negócio esquisitíssimo. O médico tinha que dar um alerta pro marido. Eu ia dizer isso. Tipo, que marido... Falar, você não tá dando certo. Eu ia perguntar. Você não ajuda ela em casa, não tá dando conta. Doutora, eu ia perguntar exatamente isso. Por que o médico não fala pro marido que é só você fazer isso e pronto, tá resolvido o problema da sua mulher? Então, mas não tinha essa visão de um sexo pro prazer, né? Porque, na verdade, a mulher, nessa época, ela servia para procriar. Né? Não tinha essa questão do prazer, não tinha essa visão de que aquilo era o legal na relação, né? De que o parceiro poderia fazer aquilo, e mais, de que a própria mulher poderia fazer aquilo nela como uma forma de autoconhecimento. Então, hoje, nós que trabalhamos na área de sexualidade humana, então, assim, o que acontece, né? Hoje, ainda hoje, se fala tanto, se propaga tanto sobre sexualidade, mas ainda hoje a mulherada não conhece os órgãos genitais, né? Há pouco a gente viu aí uma situação da pessoa não saber... No Big Brother, inclusive, né? Com o Gabi, se não me engano. Não, Dani. Foi com quem? Que achou Daniel. que o Daniel? Não. Foi com mulher, isso. Me lembro disso. Acho que foi com a Gabi. Ela usou... Fez uma ela confusão pegou... de onde colocar o OB. Sério isso? Ela achou que o OB ia segurar o xixi dela numa prova. Era uma coisa assim. Tipo assim, que ela podia fazer xixi. Que absurdo isso. Ela colocou o OB e achou que o xixi... Que ela podia fazer xixi que ninguém ia ver, ninguém ia perceber tal... Não, se é um absorvente, ok, mas... Porque a ideia, para ter ideia, assim, para vocês terem uma ideia... A nossa anatomia feminina ainda hoje é desconhecida. Então, há pouco tempo descobriu-se a anatomia do clitóris. Então, na verdade, o clitóris não é só essa cabecinha que você vê do lado de fora. Ele tem um corpinho enorme por dentro. Então, há o ponto G, o fundo da vagina. Vem tudo do mesmo lugar, é tudo do clitóris, que tem ali todo um corpo interno. Então, o que a gente vê é a cabecinha do iceberg. Tem muito mais ali a ser explorado. Então, a própria mulher não se conhece. Então, isso que aconteceu no Big Brother, né, veio à tona, porque estava na TV. Mas muita mulher acha, porque a referência que se tem da anatomia feminina ainda é da masculina. Olha que absurdo. Então, como no homem, tanto a ejaculação como a urina sai pelo mesmo buraco, então as mulheres também, muitas mulheres acham que a menstruação, onde o pênis entra, onde o bebê passa, também passa o xixi. Que na verdade não é, né? Porque é clitóris, uretra e vagina. Engraçado. Renata Kirten tem uma pergunta. Fly, se você tiver qualquer pergunta, você é a nossa convidada de hoje, qualquer comentário, qualquer risada. Doutora, você mesmo falou, é importante a gente se conhecer, né? Eu também acho, a gente tem que se tocar e se conhecer, porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente sente mais prazer. Você acha que é legal fazer massagem tântricas? Você indica? Ou você acha que é uma coisa meio que besteira, modinha? Não, eu acho muito bacana. Obviamente que você tem que ir num lugar sério e que faça de fato aquilo como uma filosofia de conhecimento de corpo, de explorar o corpo, de perceber as sensações, né, os órgãos sensoriais, explorar o corpo todo. Porque hoje, de uma forma geral, o ser humano, ele está muito, essa coisa muito de internet, né, das redes sociais, as pessoas estão muito visuais e muito mentais. E elas estão muito distantes da sensação. Então, a pessoa está mais pensando como é que vai ser do que se permitindo a sentir a relação. Então, a massagem tântrica num lugar sério, bacana, que respeita, tem um lado muito positivo. Inclusive, assim, mulheres anorgásmicas, que são aquelas mulheres que não têm orgasmo de jeito nenhum, que é uma disfunção sexual. Então, é super indicado, né? Eu indico pacientes, eu indico casais, sabe, casais que entraram naquela monotonia, que já estão há muito tempo casados, que tá aquele arroz com feijão, não tem um tempero diferente. Então, se o casal tem uma abertura,
né, e têm ali uma vontade e se permitem a isso, é uma coisa muito bacana e que eu super indico. Fala na Loki. Mas, doutora, o arrozinho com feijão é tão bom. É maravilhoso. Mas se você comer todo dia arroz com feijão, você vai querer comer na casa do vizinho. Ixi, adorei essa doutora. Gente, ela é maravilhosa. Eu sempre falo isso. Ô, doutora, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Uma amiga minha, ela dizia o seguinte, que tem uns vibradores que são tão bons para a mulher, são tão bons, que a coisa real perde a graça. Pode acontecer isso? Não, sabe por quê? Porque assim, quando você fala em vibrador, é uma coisa muito local, muito pontual, direta ao ponto. Tudo, né? Você vai estimular o seu órgão genital e vai ter um orgasmo, ponto final. O cara não vai te mandar flor, o cara não vai te dar chocolate, não vai fazer uma massagem no seu pé, não vai dar uma cafungada no seu... Mas já não tá fazendo, doutora Rosa. A Vivi aqui falou que não, Rafinha. Não, Rafinha tá mandando flores. Tô brincando. Rafinha tá fofo. O Rafinha é muito fofo. Ô, doutora, eu queria falar sobre a pandemia com você e sexo na pandemia. Você tem ouvido de pacientes, de casais, assim, sobre, enfim, o que tem rolado? Por exemplo, só se soltar uma curiosidade aqui, queria a sua análise. Eu ouvi, por exemplo, hoje, de uma fonte não declarada, que há muitos casos na pandemia de problemas com amantes. Explico. Os amantes, para poderem manter relações traiçoeiras, tem que ter uma presença, né? A pessoa que trai vai lá, encontra o amante de vez em quando. E na pandemia eles não estão se encontrando. E as pessoas que não são oficiais ali estão se revoltando, estão indo às redes, estão cobrando e tá quebrando o maior pau. O que seus pacientes têm te falado? Qual que é a tendência sexual nessa pandemia? Galera mais fiel, né? Bacana essa sua pergunta. Você sabe que eu sempre atendi casais, né? Atendo individual também, mas atendo casais. E o que aumentou de atendimento para casais nesta pandemia não tá brincadeira. Então, assim, as pessoas descobriram que moram com outras pessoas. Marido e mulher dentro de casa, né? Então, isso, às vezes, só... apontou algo que já acontecia na relação, que a relação já estava desgastada e aí a convivência saturou demais, e outros que saturaram por conta, né, acaba estressando. E essa história de amante é bem verdade, isso que você está falando, porque essas escapadelas, né, porque você vai ao trabalho, você sai na hora do almoço, às vezes a pessoa é do próprio trabalho também, né? Já anota aí na Loki. Dicas. Você sai na hora do almoço, pessoa do trabalho vai falando, doutora. Que mais? Gente, né? Às vezes a pessoa fala, imagina, a pessoa chega aqui no horário, mas saiu na hora do almoço, foi visitar um cliente, né? Quando a pessoa quer, ela dá um jeito e chega em casa no horário, né? Chega às 18, vai chegar às 18. Mas quando a pessoa quer trair, ela vai arrumar uma forma. Então, isso também para essas pessoas que tinham amantes, que tinham um caso extraconjugal, isso também gerou um desgaste muito grande, porque essas pessoas começaram a ficar muito irritadiças, né, com seus parceiros, suas parceiras, uma falta de paciência, brigas constantes, porque está sentindo falta da outra pessoa, está sentindo falta daquele, daquele sexo mais carente que tem um amante com amante. Não, é tipo uma válvula de escape. A Vivi quer falar para as pessoas se separarem, não traírem, serem fofas e felizes. Não, mas o mundo não é cor de rosa. Não, calma aí. Porque nessa conversa a gente está normalizando muito a traição. Eu sei que existe, óbvio, mas imagina uma pessoa que está traindo alguém, chega a pandemia, está mais irritado ainda com a esposa, porque não está podendo encontrar com a amante. Tipo, cai fora desse relacionamento. Mas não é meio descartável isso? Isso tá meio ruim, enfim. Isso não pode tratar relacionamento como coisa descartável. O sexo tá ruim, mas você ama a pessoa, tá, sei lá, 20 anos. Trair não é a solução, não. Trair e ainda tá sentindo falta da amante. Tamo junto, eu concordo com a aí já não tá dando certo. Vamos deixar. O que eu tô falando é assim, o que tem aparecido e que eu tenho observado. Eu não tô normatizando absolutamente nada. De fato, é uma situação muito complicada, eu só estou contando um fato aqui, narrando fatos e não normatizando um comportamento, porque isso... Tomamos bronca da Vivi, né, doutora? A gente tomou bronca da Vivi aqui, você viu?
Porque, assim, tesão você pode sentir por outras pessoas, né? Aliás, estamos vivos, a gente sente tesão o tempo inteiro. Agora, trair é uma escolha, né? Eu posso sentir atraída por alguém, tesão por alguém sentir por mim, ficar me assediando. Agora, a traição é uma escolha, né? Ou eu escolho, eu tenho esse poder de escolha na minha mão, se eu quero trair ou não. Né, por mais interessado que eu me sinta pela pessoa, e aí uma coisa assim, o que eu vou carregar disso? Né? Que tipo de relacionamento que eu tô tendo na minha casa também com meu parceiro e a minha parceira? E uma coisa importante, isso não são só os homens, tá? Então, as mulheres também. Hoje a gente tem um índice muito alto de mulheres traindo seus parceiros. Só não são descobertas. Muito alto. Nossa, doutora, para esses casais que você falou, né, que vão ao seu consultório, que estão irritadiços um com o outro, que estão ali cansados um do outro, o que você sugere? Tem assim um conselho frequente, um conselho comum? Não tem um conselho comum, porque cada casal desenvolve uma dinâmica. Então, primeiro, preciso observar que momento que abriu essa fenda nessa relação. Porque tem casais também que se descobriram. Tá? A gente está falando das situações ruins e que vem aparecer no consultório, mas tem muitos casais que falam, olha, com essa pandemia, ficar junto, ter mais presença, descobrir coisas fantásticas na minha relação que eu não tinha tempo para descobrir, né? Poder me dedicar, ficar mais tempo, fazer várias refeições ao longo do dia juntos, ou, né, a grande família, coisa da família, estar perto dos filhos. Então, muitos casais se descobriram. Então, na verdade, não tem assim uma coisa generalizada para todos, porque cada estrutura vai criar uma dinâmica, né, no casal. Obviamente que tem coisas do tipo de observar, de manter uma comunicação que não seja violenta, a história da comunicação não violenta, falar, não reclamar do seu parceiro, da sua parceira, acusando, né, acusando o tempo inteiro, mas sim a partir do momento das suas sensações e do que aquela pessoa fez, gerou em você, que tipo de emoção que gera quando a pessoa se comporta daquele jeito. Então, eu me senti super humilhada, me senti rejeitada, e não dizer você me rejeita, você me humilha. É diferente, porque quando eu acuso, eu levanto no outro, eu dou a possibilidade do outro levantar o escudo e se armar totalmente, e aí começa a guerra. Quando eu falo do meu sentimento, da minha sensação, do que aquilo que você faz gera em mim, eu convido ao outro a um diálogo, né? Então eu saio da acusação e eu também me coloco como parte desse problema, porque numa relação não é só uma pessoa que é o problema, é o casal. Tá? Então, não tem assim, uma coisa generalizada. O geral é a comunicação. O que a gente sabe, a gente ouve, é a questão da comunicação, de não se estabelecer uma comunicação, de não ser claro, de não ser franco nos desejos, nas vontades e nas mágoas. Porque tem gente que é um saco de mágoa, né? Sim. Então vai guardando. Doutora. Ela é muito boa. Oi. Não, bom, de fato, tem gente que é saco de mágoa, fica guardando as coisas, é muito rancor. Os relacionamentos tendem a melhorar. Minha dúvida é sobre a juventude, os Enzos, as Valentinas, essa turma nova nascida aí a partir de 1995, que tem uma certa prepotência online, né, que nós velhos acima de 30 já não entendemos, porém, tenho ouvido que é uma das gerações que menos transa na história. Eles estão muito preocupados com o celular, com o Free Fire, com o Instagram, mas transar que é bom, não. Confere essa informação. E se sim, por quê? É verdade. Tem aí pesquisas mostrando que essa juventude, né, essa geração aí de jovenzinhos, são jovens que não estão muito preocupados com o sexo, assim como há um tempo atrás status era ter o carro próprio, hoje também eles não estão preocupados com isso, eles estão preocupados em conhecer o mundo, em viajar, então eles estão mais... não estão tão preocupados em formar famílias, em ter uma relação sexual, então eles estão mais preocupados em viver o mundo, né? Obviamente que hoje estão vivendo o mundo da internet e tem assim um agravante nessa história da pandemia, dependendo da idade, os adolescentes, pré-adolescentes,
eles têm tido assim um prejuízo muito grande do ponto de vista emocional, porque é um momento de interação, né? Que eles precisam dessa interação, eles precisam estar no mundo, eles precisam estar se comunicando. Então, se já tem uma tendência pela facilidade, né, do smartphone, essa conexão, esse mundo conectado que a gente vive, então isso já, sem a pandemia, já era uma tendência. Agora, com a pandemia e o contato que eles têm único e exclusivamente pela tela, isso tem gerado um comportamento bem preocupante, viu? Para quem tem filhos aí, pré-adolescentes, adolescentes, então quadros depressivos, quadros assim, borderline, né? Aqueles que ficam se cortando, se machucando, se mordendo, batendo a cabeça na parede. Então tem tido assim uma preocupação bem grande, sabe? Do ponto de vista da saúde emocional desses jovens. O Marinho, eu acho que sofreu disso, né? Batia a cabeça na parede quando era novo, não era, Marinho? Você fazia isso. Até hoje eu faço isso. Mas tá tudo certo. Doutora, muito obrigado, viu, por tirar nossas dúvidas aí e por ajudar a gente a entender que nem todo mundo tá transando tão pouco assim. O mundo também não tá transando tanto assim, né? Não se preocupem. Boas vibras para todos nós. Mas olha, importantíssimo, viu? A mulher ter vibrador, né? A gente acabou indo para outros assuntos, mas assim, é muito fundamental. O vibrador não substitui uma relação, então os parceiros, as parceiras que têm receio com relação a isso, nunca vai substituir, porque o gostosinho do quente, corpo no corpo, um vibrador não substitui. Então, às vezes a pessoa está afim só de gozar, não está afim de transar. E que está tudo bem também. Agora, você não pode só querer usar o vibrador e se afastar do contato pessoal, porque aí já é um outro problema. Mas é fundamental, principalmente para a mulher, né? A gente é muito castrada ao longo da nossa história, então assim, conhecer o próprio corpo, comprar um vibrador, além de manter uma saúde dessa região do assoalho pélvico, né? A contração. Então é fantástico, gente, é saúde mesmo. Doutora, obrigado, viu? Boa noite. Próximas dúvidas a gente volta a te procurar. Tá bom, obrigada, viu? Boa noite para vocês. Boa noite. Um beijo, nossa sexóloga oficial aqui do De Tudo Um Pouco.